Olha aí, pessoal, o governo Lula não desiste definitivamente de retomar com a questão da contribuição sindical, do imposto sindical, do financiamento obrigatório compulsório dos sindicatos aqui no Brasil, às custas do trabalhador brasileiro, às custas do salário do pobre assalariado aí seletista, né? Olha só o que está sendo colocado em pauta aqui então. O governo, né, por parte aí do Ministério do Trabalho, dessa pasta do Ministério do Trabalho aí, juntamente, é claro, com os sindicatos, que fizeram um L com gosto, com vontade nessas eleições, não à toa, com interesses, porque ninguém apoia o Lula à toa, essa é a verdade. Pois bem, essa gentalha toda unida contra o trabalhador, é claro, porque quando esse pessoal se une é para ficar contra o trabalhador, esse pessoal então está costurando um projeto de lei para ser apresentado no Congresso Nacional que vai impedir o trabalhador simplesmente de se recusar a ter o desconto da contribuição sindical no seu salário, né? Vamos dar uma olhada nesse absurdo total que vai ser proposto aqui. Com certeza, isso aqui com certeza vai virar projeto de lei, vai ser apreciado pelo Congresso Nacional. Obra do senhor aqui, ministro do Trabalho do Brasil, nesse mané, esse jacu, que é o Luiz Marinho, né? Vamos dar uma olhada então nessa história. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador aqui do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, olha só o que está acontecendo. O governo Lula está conversando lá com as centrais sindicais, aquela coisa lá da CUT, da Força Sindical, esse monte de pelego, essa gentalha toda aí, para criar então um projeto de lei instituindo uma nova contribuição a ser descontada aí do salário dos trabalhadores, né? A mesmíssima coisa que existia antes, a mesma coisa do imposto sindical que havia anteriormente, a mesma coisa do que foi legislado pelo STF, porque na prática foi isso que aconteceu. Recentemente também autorizaram a ter esse dispositivo nas convenções coletivas de trabalho das empresas e tudo mais, então eles vão fazer exatamente a mesma coisa que foi banida na reforma trabalhista de 2017, a mesma coisa que o STF autorizou agora a revelia da lei, diga-se de passagem. Para que eles vão fazer isso? É para recompensar os sindicatos pelos seus serviços prestados aos trabalhadores, né? Que serviço prestado ao trabalhador? Se o trabalhador realmente prezasse por aquilo que os sindicatos fazem, né? O suposto trabalho que eles promovem e tudo mais, o trabalhador voluntariamente iria financiar os sindicatos. Se o trabalhador não quer pagar, é porque ele não vê valor algum no que é feito pelo sindicato, né? Então, isso aí vai ser obrigatório ou não? Vamos chegar nesse ponto mais uma vez, porque você sabe certamente aí, e eu falei em vários vídeos aqui no meu canal, que o STF aprovou, declarou que é constitucional, é na verdade um imposto sindical de Schrödinger, né? É um imposto, mas não é imposto, ele não é compulsório, ele não é obrigatório, porque o trabalhador pode se recusar a pagar isso aí. Então, se você pode se recusar a pagar algo, não é um imposto. Tudo bem que o cara vai ter o trabalho de ter que mandar uma carta para o sindicato, ir lá e tudo mais, porém não é imposto, não é obrigatório, isso aí não é compulsório. Então, de fato, não existe atualmente um imposto, algo que todos os trabalhadores tenham que pagar para os sindicatos. E é por isso, então, que de fato o governo Lula está trabalhando nesse sentido. Notícias recentes dão conta de que os sindicatos perderam 95% do seu faturamento de 2017 para cá, o que demonstra de forma inequívoca que o trabalhador não valoriza os sindicatos, trabalhador nenhum quer pagar esse monte de pelegos para não fazer absolutamente nada, né? Então, o que eles vão colocar aqui nesse projeto de lei, ao que tudo indica? Vão criar aí a possibilidade de que em uma assembleia seja decidida, então, por parte dos sindicatos, a cobrança dessa taxa e a cobrança desse imposto aí para todos os trabalhadores da categoria. Isso é importante, todos os trabalhadores, não os sindicalizados, não os filiados, todos os trabalhadores que são obrigatoriamente representados por aquela categoria. Porque sim, você não pode, se você tem carteira assinada, você não pode optar por não ser representado por um sindicato. Você é obrigado a ser representado pelo sindicato da sua categoria na sua base territorial. Então, se você mora aí, digamos, no Paraná,
determinada parte do Paraná, provavelmente, e trabalha no comércio, tem um sindicato do comércio dessa região do Paraná que você obrigatoriamente tem que se sujeitar às regras desse sindicato. Então, essa lei aí, esse projeto de lei, vai prever que todos os trabalhadores aí, de fato, do sindicato possam vir a ter que pagar os trabalhadores vinculados a esse sindicato, representados, ainda que contra sua vontade, por esse sindicato. Todos os trabalhadores, então, teriam que pagar esse imposto caso ele fosse instituído em assembleia. Aí eles dizem aqui, não existe sim aí, claro que existe, a chance, a possibilidade do trabalhador se opor a isso, não é? É mentira dizer que ele não vai poder se opor. Ah, beleza, como que ele pode se opor então? Na assembleia, ele pode ir lá e votar pela instituição desse desconto ou não. Agora, se ele perder lá na assembleia, se a maioria decidir pelo desconto, então ele vai ter que pagar de qualquer forma. Isso não é oposição, a oposição é individual, né? Tem que valer do ponto de vista individual. E aí o senhor Clemente Gans Lúcio aqui, que é coordenador do Fórum das Centrais Sindicais, pessoa mais esquerdista do Brasil, provavelmente, né? Olha só o que ele falou para justificar essa cobrança aí, dizer por que é importante, né? Olha só o que ele disse aqui, né? Ele falou que esse direito de oposição, então, vai ser exercido na Assembleia em que votam todos os trabalhadores, né? Votam todos os trabalhadores uma pinóia. Eu nunca vi nenhuma Assembleia da minha categoria trabalhista, não conheço assembleias de outros sindicatos também, e olha que eu lido com essa parada, hein? Nenhum trabalhador vai. Quem geralmente vai lá são as cartas marcadas, né? Aquele trabalhador sindicalizado já, ou aquele cara que é amigo dos sindicalistas e tudo mais, para fazer aí uma democracia, uma votação ali para ouvir a voz do trabalhador e tudo mais, uma grande balela no final das contas, né? Mas aqui ele diz então que todos os trabalhadores votam lá e aí eles poderão fazer de fato aí exercer o seu direito de oposição, só que não, né? E ele justifica isso dizendo o seguinte, né? Que os acordos coletivos beneficiam a todos, filiados ou não. Citando literalmente ele, não tem sentido o trabalhador ser beneficiado e se negar individualmente a pagar a taxa da negociação. É isso que ele defende. Senhor Clemente, deixa eu falar uma coisa para você. O trabalhador tem o direito de não ser representado pelo seu sindicato? Ele pode chegar e dizer, não quero pagar e não quero ser representado por vocês. O que você votar no acordo coletivo lá, na convenção coletiva, isso não vai se aplicar a mim. Qualquer direito que você ganhe lá, eu não terei, abro mão voluntariamente de tudo isso. O trabalhador tem esse direito, ele pode se desvincular do sindicato e não ser representado por sindicato nenhum? Não, o trabalhador brasileiro não pode. Ele é obrigado a se sujeitar a tudo aquilo que o sindicato negocia. Então não tem essa de, o trabalhador é beneficiado. Alguém perguntou se ele quer ser beneficiado, supostamente beneficiado, né, por esse sindicato? Isso é algo impositivo. Ele não tem chance de escolher, de se opor a isso aí. Então não cola esse papo aí de que, não, ele tem o benefício do sindicato, da negociação, então ele tem que pagar por isso. Não, o cara não escolheu, ele não optou, ele não foi lá e se sindicalizou, se filiou ao sindicato, ele é obrigado a ser representado e a se sujeitar então a essas cláusulas. E ele próprio reconhece isso, ele diz aqui, nenhum funcionário pode se recusar a cumprir uma orientação de trabalho na convenção, porque poderia se opor apenas ao ponto da taxa de financiamento, né? Pois é, olha só como esse pessoal sindicalista enxerga os trabalhadores. Eles enxergam o funcionário, aquele que tem carteira assinada, como um gado, uma pessoa aí que não tem personalidade, não tem individualidade, não tem seus objetivos próprios. É uma massa de manobra. Eles decidem o que o cara pode e não pode fazer e de forma coletiva. Todos os, 20 mil trabalhadores aí que são impactados pelas decisões, 50 mil, 100 mil trabalhadores, todos eles vão ter exatamente as mesmas cláusulas de condições de trabalho. Isso é um absurdo total, uma coisa realmente fascista. Não surpreende que essa legislação brasileira tenha sido baseada naquela instituída pelo Benito Mussolini lá na Itália na década de 20, né? Uma coisa extremamente ultrapassada, tem mais de 100 anos de idade que isso foi instituído pela primeira vez e a coisa já se mostrou um fracasso naquela época, mas o Brasil, o país mais retrógrado do mundo, principalmente em questões trabalhistas, mantém essa jaca até hoje aí para benefício supostamente aí dos trabalhadores, mas que na verdade só prejudica todo mundo no final das contas.
Como que essa coisa deveria funcionar numa sociedade livre? Os sindicatos poderiam existir? Claro que sim, oferecendo seus serviços aí de forma voluntária. As pessoas poderiam se adequar ao sindicato de forma voluntária, se associar a ele, e aí sim a pessoa pagaria a taxa se ela visse de fato algum benefício em se integrar a esse sindicato. Então o sindicato receberia da pessoa, teria as cláusulas aí de pagamento e tudo mais, e as condições trabalhistas desse indivíduo seriam negociadas pelo sindicato, então, em troca desse pagamento, além de qualquer outro benefício que o sindicato pudesse fornecer, né? Agora, o que nós vemos no Brasil, com essa queda brutal na arrecadação dos sindicatos, 95% do rendimento, do faturamento, esse pessoal perdeu de 2017 para cá, o que nós temos no Brasil é uma situação em que o trabalhador não se vê representado por essa gentalha, esse bando de parasitas, esses indivíduos que vivem apenas de tirar dinheiro do trabalhador no final das contas, porque é para isso que existe o sindicato. Pessoas que não trabalham, não exercem qualquer função real importante para a sociedade, que vivem de parasitar o trabalhador e se aliam ao governo Lula para essa finalidade aí. O Lula e o Luiz Marinho trabalhando em conjunto para favorecer os sindicalistas em detrimento dos trabalhadores, porque se o trabalhador quisesse, ele pagava. Então não dá para deixar o trabalhador escolher. O trabalhador escolheu não pagar, né? Não pode, não. Nós é que temos que decidir o que o trabalhador pode fazer. Pois é, esse aí é o partido dos trabalhadores, não o partido dos sindicalistas e dos vagabundos que não gostam de trabalhar, porque quem é trabalhador de verdade não está nada satisfeito com essa história. Mas o que você achou desse caso? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.